Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o programa Conexão Metropolitana. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o candidato a prefeito pelo PTB de Cubatão, Pedro de Sá. Ele que é engenheiro civil, administrador de empresa e servidor público há 28 anos no município. Pedro, com relação à área da educação, que é a base de tudo, a mãe hoje sai para trabalhar junto com o pai, às vezes não tem aonde deixar o seu filho, uma creche com qualidade, enfim, tem o ensino médio, tem o ensino superior, qualificação profissional. Como você pretende alavancar a área da educação, se eleito a partir de 1º de janeiro de 2013? Ô Milton, eu vou inverter até a ordem, vou começar pelo que eu considero que é hoje o ponto mais importante na questão da educação em Cubatão, que é trazer uma faculdade. A gente recentemente perdeu a USP, porque a USP queria não só um terreno, mas queria um prédio pronto que custaria 30 milhões. A administração atual entendeu que 30 milhões era uma despesa muito alta para um prédio da universidade pública e gastou 30 milhões no parque. Então, a gente vai investir maciçamente em educação, vai buscar, vai lutar para trazer uma universidade pública, mas de imediato nós vamos chamar as universidades particulares que tem na nossa região e mostrar o seguinte: eu tenho uma série de bolsas de estudo que eu pago para as pessoas virem estudar em Santos, em Praia Grande, no Guarujá, em São Vicente, nas outras faculdades que tem na região. Cubatão não tem faculdade, então nós vamos fazer um acordo com as universidades, buscar aquela que se interessa, vamos ampliar o número de bolsas de estudo para universitários e vamos garantir que Cubatão tenha uma universidade. Porque a universidade dentro do município oferece novos horizontes, novas expectativas para o jovem e para o trabalhador da indústria, que muitas vezes não consegue sair do trabalho, pegar um ônibus, vir para a faculdade em Santos. Então, ele precisa ter a faculdade lá perto. E para isso também a gente pode fazer um acordo lá com a Ciesp, no sentido de que ela banque algumas bolsas de estudos para os trabalhadores que moram em Cubatão, em troca de benefícios fiscais. Então, isso são parcerias para favorecer o crescimento profissional e para melhorar a qualificação da população de Cubatão. Trazer uma universidade, ainda que seja uma universidade privada, é uma ação que eu vou trabalhar intensamente para que aconteça ainda no 1º ano de governo. A gente já até iniciou algumas conversações e já viu que isso é viável fazer. Agora, a outra questão importante é a questão da formação. Hoje a gente andou pela cidade, tem andado muito pela cidade, conversado com empresários, e a formação é que está deficiente. Então, às vezes, até para ajudante, por conta dessa promoção continuada, o aluno passa direto, às vezes se forma sem saber ler adequadamente e depois não consegue um emprego. Essa questão a gente vai trabalhar em conjunto com os professores para garantir a melhoria da qualidade do ensino, dando principalmente condições de trabalho para os professores. O que é isso? Cumprir a lei no que se refere à remuneração, garantir a segurança dos professores, porque hoje em dia o professor corre risco de apanhar dentro da sala de aula por falta de uma estrutura da questão hierárquica. Então a gente vai garantir condições de trabalho para os professores, melhorar a qualificação de professores, fazer as recapacitações e garantir que melhore a qualidade do ensino em Cubatão. E o que você falou das creches, fala-se muito no aumento da quantidade de vagas de creche, mas não se construiu nenhuma creche nos últimos 4 anos em Cubatão. Além do que, a creche em Cubatão tem 2 períodos de férias por ano. E isso é impossível. Quem trabalha não tem 2 períodos de férias. Também tem o problema do horário, de se retirar as crianças da creche. Se não retirar naquele horário, muitas mães não conseguem chegar a tempo, por isso perdem o emprego, porque tem que chegar, sai mais cedo do trabalho, e aí essa coisa está tumultuada. Então, garantir creche para todos os que trabalham, todas as mães que querem trabalhar, e garantir creche para todas as crianças, para que elas tenham uma formação mais forte, que realmente dê condições delas entrarem no ensino básico naturalmente, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Pedro, uma outra questão também que estamos abordando com os candidatos da nossa região metropolitana da Baixada Santista é com relação ao servidor público, né? Até em termos de plano de carreira, uma melhor perspectiva de futuro para esses trabalhadores que foram concursados e hoje estão. Você é um exemplo, você é um servidor público. O que você pretende fazer com o servidor público municipal de Cubatão, se eleito a partir de 1º de janeiro de 2013? A primeira questão é
valorizar totalmente o servidor. Primeiro, não tem cabimento uma pessoa entrar no trabalho ganhando R$1.000 e 35 anos depois se aposentar ganhando os mesmos R$1.000. Então, quando o servidor está brigando por um plano de carreira, cargos e salários, é porque ele quer uma expectativa de crescimento. O servidor público, quando tem essa satisfação de estar trabalhando, a qualidade do serviço melhora muito. Então, a gente vai implantar em conjunto com o servidor um plano de carreira, cargos e salários, primeiro, que garanta os pisos salariais de categoria. O exemplo que eu citei dos médicos é o mais forte de todos, porque a defasagem entre o que a prefeitura está pagando e o que seria o mínimo necessário e exigido pela legislação é uma coisa escandalosa. Então a gente vai garantir os pisos salariais das categorias e vai abrir a caixa preta da Receita, porque tem a questão da limitação constitucional do quanto pode ser gasto com despesas de servidor. Isso daí a gente vai mostrar para o servidor quanto que está arrecadando, como é feita essa arrecadação e quanto a gente pode retribuir de remuneração. Garantir reposição inflacionária, isso não tem nem o que discutir. Essa administração a gente teve aí a enorme decepção de ser oferecido 1% de reajuste, quando a inflação do ano passado era 4,88%. E a gente, reposição salarial é o mínimo. E crescendo a arrecadação do município, isso tem que ser repassado para o servidor também. Então a gente vai mostrar para o servidor que ele se comprometendo com a cidade, se comprometendo com o trabalho, a arrecadação crescendo, ele vai ser imediatamente recuperado, remunerado em função dessa melhoria da arrecadação. Pedro, uma outra questão também que nós estamos abordando com os candidatos é com relação ao transporte público, principalmente no caso de Cubatão, com relação ao transporte público intermunicipal. Muitos moradores de Cubatão acabam saindo da cidade, já que nós vivemos numa região metropolitana da Baixada Santista, para vir trabalhar em Santos, São Vicente, até mesmo em Praia Grande. Como melhorar esse sistema de transporte público, buscar parcerias aonde e como? Essa questão do transporte intermunicipal, eu coloco que é uma responsabilidade que deve ser discutida dentro do Condesb e os prefeitos têm se furtado por uma questão de vaidade pessoal de enfrentar esse problema de frente. A gente inclusive tem visto muito falar de VLT, que é o transporte sobre trilhos, e Cubatão tem um trilho que liga com Santos, que seria o mais fácil de ser implantado e que evitaria aquele congestionamento gigantesco da entrada de Santos, que tem um monte de gente que tem que vir ali. O trem já podia estar sendo utilizado desde imediato, desde que Santos também fizesse alguma coisa para receber o trabalhador ou as pessoas que vêm de trem. Então, hoje tem que andar a pé até ali o centro de transbordo dos ônibus aqui de Santos. Então, esse transbordo de ônibus teria que ir para o Valongo para a gente ter um transporte integrado, trem e ônibus, e permitir que a pessoa saia de lá com uma passagem e chegue ao seu destino sem precisar fazer novos pagamentos de passagem. Faz a baldeação de veículo sem ter nenhum ônus e garante a melhoria da qualidade do acesso para a cidade de Santos, principalmente. Mas isso vale para Praia Grande, para Itanhaém, Mongaguá, que também são interligadas por sistema de trens junto com o Cubatão. Outra questão importante no transporte é a questão do custo da passagem em Cubatão, que é o custo mais caro, provavelmente, do Brasil. São R$ 2,50 que a pessoa paga no bilhete e mais 75 centavos que a prefeitura subsidia. Então, é R$ 3,25 por viagem, por trechos pequenos e tudo plano. Então, isso é um absurdo, é uma despesa que não tem o menor sentido acontecer. A gente vai rediscutir isso daí. Agora, o mais importante do nosso projeto em termos de transporte são as ciclovias. A gente vai investir intensamente para que todos os bairros da cidade sejam interligados por ciclovia e interligar com os outros municípios também, mas ciclovia segura, não andar no acostamento da estrada, mas ciclovia com sistema de câmera de monitoramento para garantir segurança, evitar assaltos, bem iluminada e que interligue todos os municípios. Eu acho que na nossa região a bicicleta é o melhor meio de transporte, indiscutivelmente. E a gente vai investir e trabalhar junto aos outros prefeitos para que isso seja prioridade absoluta. Pedro, estamos praticamente chegando ao final do programa Conexão Metropolitana. A última pergunta é com relação à nossa região metropolitana da Baixada Santista. Indo ao encontro do nome do nosso programa, qual a importância de Cubatão para o desenvolvimento
e o crescimento da nossa região metropolitana da Baixada Santista? Eu considero que Cubatão é o centro, apesar de Santos ser a cidade mais importante da região metropolitana, considero que Cubatão, todo mundo tem que passar por Cubatão. A questão logística de transporte de carga, de estocagem de carga, passa por Cubatão. O desenvolvimento industrial, grande parte dos empregos das pessoas de Santos, São Vicente, estão em Cubatão. Então, eu vejo que Cubatão tem que se integrar, passar a participar com o devido valor, que hoje muitas vezes não sabe se colocar, mas acima de tudo o que eu falei. Os prefeitos têm que se despir de vaidade e colocar cada um à disposição. A questão do lixo é metropolitana, a questão do transporte é metropolitana e a questão do crescimento da economia, da garantia do crescimento da economia e da valorização do emprego na nossa região, Cubatão é essencial dentro desse processo. Então a gente vai trabalhar em sintonia com os outros municípios e com o governo do estado para garantir isso daí. Inclusive porque a habitação, que é um tema que a gente acabou não podendo discutir muito, também é muito importante ser discutido metropolitanamente. Então nada hoje pode ser feito fechando os muros da cidade ou reclamando que a gente não tem a devida atenção. A atenção se conquista, espaço se conquista e trabalhar em coletivo é a coisa mais importante. Nós vivemos num mundo globalizado e garantir que a região metropolitana trabalhe em sintonia para a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos é uma nossa obrigação e é o que nós vamos fazer. Pedro, gostei das suas palavras porque eu sempre fui um incentivador e vou ser da nossa região metropolitana da Baixada Santista. E eu acho que sou um dos que mais cobram com relação, você falou muito de Condesb, AGEM, né? É triste quando a gente vai numa reunião do Condesb, eu participo de todas, participo enquanto imprensa de todas e visualizo aquelas cadeiras faltando o prefeito ou a prefeita, ou muitas das vezes indo um representante que nem é o vice-prefeito, né? E aí, manda qualquer um lá representando. Então é triste a gente ver isso, né? É pensar pequeno, é pensar olhando só para o seu umbigo. E se você for eleito a partir de 1º de janeiro de 2013, eu cobrarei, porque eu cobro aqui no programa Conexão Metropolitana desses prefeitos de hoje, né? Não posso citar nomes por estar em processo eleitoral, mas eu tenho citado ao longo dos meus programas e cobrado veementemente da falta, da ausência quando das reuniões. Reunião que é na última terça-feira de cada mês, quer dizer, são reuniões já programadas, é só colocar na agenda e não anotar nada e ir. É o mínimo que eles têm que fazer. E, infelizmente, não fazem. Então, já que você está com esse espírito maravilhoso, você ganha aqui uma camisa do nosso programa, Conexão Metropolitana. Continue com esse espírito metropolitano e boa sorte a você. Você tem 30 segundos para as considerações finais naquela câmera. Muito obrigado, Milton. Parabéns pelo programa Conexão Metropolitana. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar pelo bem de Cubatão, mas trabalhando em conexão com todos os prefeitos. Eu também, assim como você, considero que é essencial despir das vaidades e trabalhar em conjunto. O mundo hoje não permite mais. Sozinho a gente não é nada, mas em grupos somos uma verdadeira potência. Muito bem. Com isso chegamos ao final de mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Lembrando que é um espaço democrático, imparcial e independente. Tem um compromisso com a verdade. Todos os candidatos foram convidados. Quero ressaltar aqui mais uma vez que o candidato pelo PSDB, Ney Serra, foi convidado, confirmou a sua participação e até hoje não deu sequer uma satisfação porque não veio. Para depois não ficar enchendo a minha paciência. Eu sou muito claro, franco e objetivo. E o meu compromisso é com você, telespectador, telespectadora. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Tchau, tchau. Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana.